Muito obrigado pela sua presença. Vocês que vieram decidir estar aqui hoje estão recebendo a Bíblia nessa versão, a Nova Ferreira de Almeida. Ela foi impressa em 2017 e o português dela e a atualização melhorou em alguns aspectos em relação à revista atualizada. Nós vimos na semana passada o porquê o Senhor Jesus estabeleceu a Assembleia dele, ou os chamados para fora, eclesia. Nós fomos chamados para fora de uma vida comum, para uma vida com Deus, para uma vida contínua com Deus. E nós vimos que a igreja, ela tem um caráter mundial, né? Universal. Ela está no mundo todo, mas nós também temos a congregação, a igreja local. E nós vimos que a igreja local é onde se realiza o amor de Cristo. No sentido da universalidade da igreja, nós temos uma irmandade, nós vamos nos reunir eventualmente no reino de Deus, mas atualmente nós somos separados. Então, a congregação local é onde se desenvolve o que nós vamos ver aqui, o propósito da igreja. Nessa segunda aula nós gostaríamos de falar sobre o propósito da igreja. Eu vou convidar o irmão Valmir, antes de iniciar, para nos dirigir uma palavra de oração. Amém. Nós gostaríamos muito de agradecer a Deus hoje, porque o governo federal, o executivo, baixou um decreto onde o serviço da igreja se tornou uma atividade essencial. Então, o governo do estado havia tentado coibir, né, a reunião da igreja por razão dessa pandemia, e agora nós estamos de portas abertas, no sentido literal até, né, para realizar o trabalho que tem que ser feito nesse momento de angústia. E este é o propósito da igreja. O propósito da igreja é tirar as pessoas do estado que elas estão, de sofrimento, de angústia, de pecado, e trazê-las para Cristo Jesus. Então, nós vamos, na prática, verificar qual foi o propósito da igreja e qual tem sido o propósito da igreja. E para isso nós vamos nos debruçar sobre a igreja do primeiro século. Logo em seguida, a ascensão do Senhor Jesus, se iniciou o trabalho da igreja com um grande propósito. Então eu gostaria de convidar para que lêssemos Efésios 3, 19, inicialmente, onde nós vamos ler sobre o propósito da igreja. Perdão, você pode passar um adiante? 3:10. Pode voltar para lá, Fagner? E diz assim esse trecho: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar
a ressurreição dentre os mortos. Eu acho que eu li errado. Não é Efésios, né? Peço desculpas, na realidade eu errei aqui o livro, eu estava lendo de Filipenses. E diz assim: e assim pela fé, no versículo, desculpe, novamente, não é o 10, né? E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. O propósito da igreja é o quê? Tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Nosso objetivo é proclamar a multiforme sabedoria de Deus em Cristo Jesus, né? E esse tem sido o objetivo da igreja. O apóstolo Paulo ressalta nesse trecho aqui esse aspecto. E aí nós temos alguns textos aqui também que falam sobre esse aspecto. Aqui em Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, e ele diz: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, o Senhor Jesus é rei, ele controla, ele é o rei absoluto nesse mundo. As potestades acham que têm alguma forma de poder, mas elas, particularmente essas lideranças, todas elas, eventualmente morrem e desaparecem. A única que permaneceu desde a ascensão do Senhor Jesus foi o reinado dele, foi a igreja, que está em todo o mundo. E ele diz também aqui em 2,19 o seguinte: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós não somos mais estrangeiros, quer dizer, alheios a Deus. Nós somos da família de Deus. Nós pertencemos à família de Deus aqui em São Vicente. A nossa família em Cristo, ela é muito melhor e dedicada ao Senhor Jesus. Talvez a nossa família terrena nem seja de Cristo, não esteja em Cristo, mas os que estão aqui estão em Cristo e, portanto, fazem parte da família de Cristo, e no qual o corpo é o cabeça. E agora no trecho aqui de 14 até 21, ele diz, o apóstolo Paulo: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, nós estamos em Cristo, nós pertencemos a Ele, à família dele, e Ele quer que nós entendamos essa dimensão do amor dele, né? Quando nós olhamos para o espaço, nós só conseguimos ver o que é mais próximo, essas estrelas mais próximas dos planetas, né? Iluminados pelo Sol, mas o universo criado por Deus é de uma vastidão inacreditável.
é inacreditável. E aqui o Paulo, na medida em que nós nos tornamos familiares do Senhor Jesus, compreendemos o amor de Deus, então nós começamos a entender essa imensidão do amor de Deus. Como Paulo, por servir, entendeu, a ponto de poder, por meio do Espírito Santo, fazer essa interpretação. Então a pergunta é, nós temos pelo menos alguma ideia do amor de Deus? Da dimensão do amor de Deus? Então nós precisamos nos exercitar, realizar esse propósito da nossa participação no corpo de Cristo, que é a igreja, para poder entender, né, melhor. Então a igreja é importante nos planos de Deus, é fundamental nos planos de Deus. E o propósito da igreja é então, como nós lemos aqui, manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Nós precisamos manifestar. Esse material ele vai estar à disposição, pode ser colocado em PDF, né? Então, qual é o propósito? Manifestar a sabedoria de Deus. Não a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus, que pode ser muito diferente da sabedoria humana. Então, antes da ascensão do Senhor Jesus, ali reunido com os 11, ele explicou o propósito da igreja. E nós conhecemos de cor esse trecho de Mateus 28, 18 a 20. Né? E de pregar o evangelho a toda criatura, né? Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E é também para ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus mandou. Então, o propósito nosso na igreja é fazer discípulos do mundo. Então, a igreja precisa ir para fora, não é ficar aqui dentro, né? É sair para falar de Cristo para as pessoas. Nós temos uma cesta enorme de oportunidades. Por exemplo, atualmente é a Escola da Bíblia. Nós que já vamos ter a sua 4ª edição aqui. Que Deus seja louvado, né? Estamos na 4ª edição e que continue, né? Mas também nós precisamos evangelizar individualmente, em casa, a gente vai ver no trabalho, né? Em todo lugar. E edificar a igreja. Então, essas oportunidades que nós temos aqui durante a semana e também no primeiro dia da semana, para edificar a igreja, são preciosíssimas. Porque Deus, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele quer que nós sejamos inteligentes, espiritualmente falando. Não com a nossa própria sabedoria, mas com a sabedoria dEle. Então nós precisamos ler, entender e colocar em prática. Nas palavras do Senhor Jesus, quem ouve e pratica é comparado a um homem que edificou a sua vida, a sua casa, na rocha. Infelizmente, aquelas pessoas que perderam a vida ali no Guarujá, elas colocaram as suas casas numa área onde é terra, e aquela terra desceu e encobriu as casas e encobriu as pessoas, né? Então, apesar de não necessariamente ter sido construídas na areia, mas o fato é que foram colocadas num local inadequado. Agora, essas casas são colocadas em cima da rocha, ali precisava implodir a rocha para que ela caia, né? Então, um exemplo do Senhor Jesus é muito precioso. É sempre lembrar que nós estamos nos edificando e nós precisamos edificar nossa vida na pessoa do Senhor Jesus. E, essencialmente, esse estudo quer demonstrar objetivamente, com base nesses textos bíblicos, o cumprimento do mandamento do Senhor Jesus de evangelização e edificação da igreja. Evangelização do mundo e edificação da igreja. Então eu vou convidar, né, para que cada um de nós, começando lá com o irmão Valmir, aí vindo aqui para Joelma, o Ailton, né, eu sempre
Beth, Elizabeth, a Felicita, o Adalto, Jane e depois por último o Fagner, né? Então, o primeiro trecho fala, esses textos de Atos, tem muito texto, mas a gente vai ler até o 17, verifique o que ele vai dizer aqui, o Lucas, que escreveu o livro de Atos, né? Então, irmão Valmir, Atos 2, 46 e 47. Por meio da prática da comunhão, a igreja ganhou a simpatia, porque era uma novidade. Pode ser que não seja uma novidade hoje, porque hoje a igreja está estabelecida no mundo todo. Mas comunhão, amizade, misericórdia são coisas que vêm de Jesus. O nosso mundo hoje é muito melhor, ou menos pior do que seria, né? Por causa do Senhor Jesus. Não é o que deveria ser, porque as pessoas continuam perdidas. Mas as pessoas viam a ação da igreja como tem que haver hoje, nesse momento de tanta dor e sofrimento. A igreja, de fato, é essencial, é mais importante no sentido espiritual, porque nós não temos garantia de vida. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, dos outros, mas não há garantia nenhuma para nós, né? Então a igreja está aqui para contar com a simpatia da vizinhança. A igreja tem que ser conhecida aqui pelo trabalho de assistência, de benevolência, de evangelização, como por meio da escola da Bíblia. E tantas outras atividades. Havia aqui um bazar benevolente, né? E provavelmente vinha muita gente. E vinha muita gente porque o objetivo não era meramente ganhar dinheiro, mas fazer algo que fosse bom e preço justo para as pessoas, né? Então as pessoas vinham aqui, eu me lembro, na feira aqui do sábado, as pessoas têm até liberdade para vir e ligar um equipamento, para testar uma lâmpada. Eu presenciei isso. Conta com a simpatia das pessoas. No domingo agora veio alguém aqui desesperado, que tentou se reunir com a igreja e em todos os lugares estava tudo fechado. Tá? Então, certamente essa pessoa vai se lembrar disso e nós esperamos que ela volte, né? Mas foi um ato de evangelização. Atos 4, 1 a 4. A expansão numérica da igreja, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles estavam pregando publicamente e eles acabaram sendo presos, porque os judeus se ressentiram. Tamanho impacto que tinha a palavra. Quando o Senhor Jesus falava, as pessoas ficavam muito maravilhadas, porque ele pregava com o quê? Com autoridade, não como os fariseus e saduceus. Então esses homens se ressentiram disso, falaram, puxa vida. E olha aí, aumento do número da igreja para 5 mil, né? A partir do quê? Da pregação. Anunciaram o evangelho. E o evangelho é muito simples. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz, ele foi sepultado e ele foi ressurreto por Deus.
E hoje ele é o primeiro da ressurreição, como garantia da nossa própria ressurreição. Então essa, aliás, é a nossa confissão de fé. E o apóstolo Pedro e João fizeram isso, em detrimento da prisão que eles sofreram. Aliás, eles ficaram até contentes de ser presos, porque a igreja tinha esse entendimento. Se o Senhor Jesus sofreu, nós precisamos sofrer por Ele. Eles ficaram felizes, falaram, agora é a nossa vez. Ele não permitiu que a gente sofresse. O Pedro fala então, eu quero também, Senhor Jesus. Vamos lá e vamos morrer, né? Ó, Pedro, você não está ainda forte assim não, meu amigo. Você vai me negar 3 vezes. E foi o que ele fez, né? Mas mais tarde, aqui nesse momento, agora ele está firmado com o poder do Espírito Santo e muito satisfeito, feliz de poder sofrer por causa de Cristo. Nós precisamos estar sempre felizes quando nós sofremos por causa de Cristo, né? E sofrimento significando, como o apóstolo Pedro vai dizer na primeira carta, a morte. Quando ele escreveu a carta dele, ele estava próximo de morrer lá em Roma. Então ele diz, irmãos, não fique assim surpreso com o que está acontecendo. Entregue a sua alma ao Redentor, né, ao fiel Criador. E entenda que se precisar sofrer, inclusive morrer, é isso que nós vamos fazer, porque Deus está no controle das coisas, né? Versículo 31 diz assim, né? Você poderia ler, Joama? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Nós precisamos de ousadia para falar de Deus, né? Ousadia. A igreja aqui que se reúne em São Vicente ousou ter um programa evangelístico e muitas pessoas que conheciam parcialmente a verdade, agora, irmãos nossos, agora conhecem a verdade como é de fato. E precisam ser edificados. Continuamos precisando ser edificados na palavra. Mas nós precisamos ousar, ter ousadia, não ficar amedrontado, se acovardar. Esse momento agora de tanto sofrimento é o momento de nós estendermos a mão. Não no sentido literal, né? Porque a regra agora de proteção é não dar a mão, não encostar um no outro, manter essa separação aqui que está vendo, né? Tomar os cuidados para não transmitir essa doença. Mas por que calar a boca? Tem que ter ousadia para falar de Cristo. As pessoas estão desesperadas, estão com medo. Em todo lugar que a gente vai, as pessoas estão com medo da morte. Agora, se nós aqui em Cristo estamos com medo da morte, então nós precisamos repensar a nossa fé, né? Porque se a nossa esperança se limita a essa vida, como o apóstolo diz, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos, por virtude de não entender que a morte não significa o fim, né? Significa o início. Ailton, Atos 5, 12 a 14, 19 a 21. Muitos sinais improdígios eram feitos entre o povo pelas mãos da porta. E todos continuaram se reunidos, de acordo com os reguladores no código de Salomão. Mas, incesantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais a crente do Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar tempo, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Todos eram curados.
Porque os apóstolos tiveram esse poder do Espírito Santo para comprovar a verdade do que eles estavam dizendo. Hoje não há mais necessidade de comprovação. Nós temos a Bíblia e nós podemos ler, entender e desenvolver a nossa fé a partir do poder dessa palavra. Mas aqui até a sombra do Pedro, aparentemente as pessoas criam que era o suficiente para que as pessoas fossem curadas, né? E eles ficavam com medo da perseguição, né? Dos judeus, por exemplo, mas eles tinham uma admiração enorme, porque ninguém fazia isso por eles. Então eles foram se juntando em grande número à igreja por razão do poder do Espírito Santo. Aliás, Atos não dos apóstolos, Atos do Espírito Santo. Eles se esvaziaram deles mesmos, anunciaram o Evangelho, e por meio desse poder, eles recuperaram a condição da saúde das pessoas, física e espiritual. O mais importante sempre foi espiritual. A igreja hoje também pode ajudar. Nós temos profissionais de várias áreas, com vários conhecimentos que podem ajudar as pessoas. E as pessoas ficam muito felizes quando são ajudadas. Eu me lembro do irmão Alan, o Garner, Alan Dutton, o pai do Alan, que a gente conhece, que é missionário lá em Campinas. Num dos livros de evangelização dele, ele conta uma história de alguém que queria evangelizar o vizinho e não tinha abertura, né? Pois um dia o vizinho precisou trocar o telhado e ele foi lá ajudar a trocar o telhado. E aquilo foi o suficiente para dar abertura para ele falar: puxa, essa pessoa se preocupa comigo. Trocar telhado não é uma coisa fácil, aliás, é perigosa, né? Então, quando a gente se dispõe a ajudar alguém, com sinceridade, sem se intrometer, evidente, na vida das pessoas, né? Mas aí elas começam a entender. Como aqui as pessoas entenderam que era o poder de Deus, né? 19, 21. Quarta de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levando-os para fora e disse: Dom feito, digam ao povo todas as palavras desta vida. Foi ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinaram. Aqui eles foram presos novamente, os apóstolos, e colocaram na prisão. E aí o que aconteceu? Não conseguiram mantê-los presos, né? Como o Ailton disse aqui, eles foram libertos por um anjo do Senhor. Então havia uma manifestação desses seres muito mais elevados do que o ser humano, que vieram para esse fim, para dar esse apoio, porque é o poder de Deus, é o início da igreja e é o plano de Deus, é o propósito de Deus. Se o Senhor Jesus disse que é para evangelizar, e nós nos propusermos evangelizar, nós vamos evangelizar. Se nós quisermos nos edificar e edificar a outros, essa é a vontade de Deus, Ele vai permitir que nós evangelizemos em qualquer circunstância. 27, e 28 e 42. Trouxeram os apóstolos, apresentando-lhe o seu sinédrio, e o sumo sacerdote se interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem esse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, agora o 42. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era Cristo. Eles estavam morrendo de inveja, né? E aí colocaram na prisão e falaram: mas a gente não falou expressamente. Ele falou: ó, ele vai dizer aqui, né? Vê se isso é razoável. Obedecer vocês e desobedecer a Deus, né? Então há um limite. A nossa fidelidade é a Cristo Jesus. Paulo diz em Romanos que nós precisamos obedecer à lei. E também ele diz que nós precisamos orar por aqueles que estão investidos de autoridade, para que a gente tenha paz, tranquilidade e possamos exercitar a nossa piedade com todo respeito. Mas quando a autoridade, nesse caso, se opõe a Deus, então eu não tenho que obedecê-la. Eu não tenho que obedecê-la.
Foi isso que a igreja fez, né? Agora, capítulo 6, versículo 7, com a Beth. A palavra de Deus descia e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Também o grande número da multidão obedecia à fé. Olha que coisa incrível. Aumentava por razão do evangelismo. Até os sacerdotes eram responsáveis pelos atos de adoração no templo. E esses homens entenderam e se converteram a Cristo, que é algo incrível. Será que é impossível a gente converter judeus, né, hoje? Será que é impossível de converter católicos? Será que é impossível de converter muçulmanos? Será que é impossível a gente converter qualquer outra religião que não seja aquela estabelecida por Deus? Podemos e devemos. Como é que nós vamos fazer isso? Por meio da nossa fé. Se eu não tenho fé em Deus, como é que eu vou desenvolver fé nos outros? Né? Capítulo 8, versículos 1 a 4. Muito bom. Então, olha só. A perseguição foi crescendo. Foi aumentando a pressão em cima da igreja a ponto de matar o Estevão. O Estevão, aliás, fez uma pregação, né? Ele conhecia muito bem a lei e foi relatando a história de Israel até chegar o momento de falar: vocês mataram o Filho de Deus, né? Aí não tiveram dúvida. Taparam o ouvido lá e levaram e apedrejaram ele. E o Estevão, as últimas palavras dele foi: Pai, não impute esse pecado a esses homens, né? Repetindo o que o Senhor Jesus já havia dito. E quem estava aqui era o Saulo. O Saulo não tinha nem sido convertido. Mas ele viu o Estevão, a coragem dele, a determinação dele. E certamente isso teve uma ação mais tarde, né? Não é no momento, mas mais tarde a gente repensa e fala: puxa vida. Eu me lembro de Estevão, isso foi um problema na vida do Paulo, né? E ele sempre ia, em todo lugar que ele chegava, o primeiro local que ele visitava era a sinagoga. Ele se sentia responsável por ter feito perseguição da igreja. Por isso que ele se considerava o menor dos apóstolos, né? Então aqui está a igreja sendo perseguida, e o que acontece? Cresce mais ainda. Tem um tipo de gramínea, né? Que ela está cheia de sementinhas na raiz. E aí quando a gente puxa essa planta para fora, a gente chama de tiririca, né? Eu não sei qual é o nome científico, mas você deve conhecer. Quando puxa, você acha que tirou, aí espalhou mais ainda, né? Então, num sentido é assim, tenta parar a igreja, mas não consegue, porque é o poder de Deus, né? Aí tem o 25 e o 35, Beth. Eles, porém, executavam o poder do mundo, pregando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Então, versículo 35? Ah, tá certo. Eles, porém, executavam o poder do mundo, pregando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Eles executavam não somente os samaritanos.
tinha aldeias de samaritanos. Os samaritanos eram meio judeus, né? Então eles tinham ousadia de ir lá, em aldeias, todo lugar. Era ali no templo, era nas aldeias, era no meio do caminho. Filipe, por exemplo, 35, né? Então, Felipe ficou e conversando com esta passagem de escritura, anunciou a mensagem de Jesus. Então, olha, tem muito, né? Depois a gente leia mais sobre isso, mas aqui, vez após vez, nós vemos o que? A igreja evangelizando. E o que nós precisamos fazer? Evangelizar. Esse é o nosso propósito em Cristo Jesus, evangelizar. Se nós não estamos evangelizando, então nós não somos a igreja do Senhor Jesus. Nós nos reduzimos a um grupo religioso, talvez de bons amigos, mas nós não estamos cumprindo a missão. Então, a missão da igreja aqui em São Vicente é evangelizar, seguindo esse exemplo dos apóstolos. Hoje nós não contamos com o poder do Espírito Santo, mas hoje nós contamos com o dom do Espírito Santo e a palavra inspirada por Deus, e é uma palavra poderosa que convence as pessoas. E a outra atividade, propósito da igreja, é essa da edificação, né? Então, Felista, Atos 11, 21 a 23. Não, a gente vai passar agora para a edificação, né? Atos 11, 21 a 23. Então a igreja em Jerusalém ouviu que muita gente estava sendo convertida em Antioquia. E eles mandaram o melhor deles, o Barnabé. O Barnabé era cheio do Espírito Santo, o Barnabé fez aquela oferta, ele tinha lá uma propriedade e ele vendeu para ajudar aqueles que estavam lá para serem edificados, né? Essa leitura de Atos 2. Então, aqui o Barnabé, a função dele foi edificar a igreja. Eu me lembro, quando eu vinha aqui algumas vezes à igreja em São Vicente e se reunia num salão bem pequeno. O Ailton era bem pequenininho, né? O Adalto não tinha cabelo branco, e, enfim, era um número muito pequeno de pessoas. E mais tarde, acho que uns 3 anos atrás, eu tentei vir aqui, não consegui, tinha um bloqueio, eu não sei, não consegui vir. Mas a primeira oportunidade que eu pude vir aqui e ver o crescimento numérico da igreja, né, e a vontade de crescer, aquilo particularmente me encheu de alegria. Eu consigo me identificar um pouco, não sou um Barnabé, né, evidentemente, mas como a gente fica contente quando a igreja está crescendo, quando os irmãos estão trabalhando para Cristo, né? Na medida também que a gente fica triste de ver muitas congregações se entregando, né, à fraqueza espiritual, não evangelizando e também nem tendo preocupação em edificar os irmãos. É importantíssima a edificação da igreja. E aqui há um plano, né, para a edificação da igreja. Atos, capítulo 14, versículos 21 e 22, com o irmão Adalto. (14, 21 e 22). Feito isso,
aí o Barnabé com o Paulo, né? Eles foram escolhidos pelo Espírito Santo para a primeira viagem missionária. No trecho anterior, Paulo havia sido apedrejado e falou, ponto, morreu. E ele voltou pelo mesmo caminho, né? De volta para edificar a igreja, exortar os irmãos a permanecerem firmes. E também dizer o seguinte, olha, vocês viram o que aconteceu comigo? Importa que nós soframos por Cristo Jesus. Nós não somos masoquistas, mas o mal impera nesse mundo. E nós precisamos estar prontos para sofrer. A perseguição, a incompreensão, inconsistência das pessoas. Né? Agora, irmã Jane, Atos 18, 22 e 23. E esse é o finzinho da viagem missionária, segunda viagem missionária de Paulo. Ele não está mais com Barnabé, né? Agora quem está com ele? Silas, né? Timóteo também, eventualmente. Mas ele, então, evangelizava e depois voltava para edificar, para fazer com que os irmãos ficassem firmes. Então, esses são os aspectos da edificação. Tem aqui o trecho, o Fagner, capítulo 20, versículos 1 e 2. O Paulo aqui está em Éfeso, e agora em Éfeso não é mais um judeu, agora é culto de imagem, da Diana. E aí o Demétrio faz um carnaval, nós vimos aqui na aula passada, ele chama a eclesia, chama a assembleia para perseguir o Paulo. E aí a pessoa lá, o governante diz, olha, esse ajuntamento aqui não está certo, essa reunião não está adequada, né? Mas o Paulo, antes de ir embora, ele exorta a igreja para ficar firme em Éfeso. Ele trabalhou muito ali, né? E interessante porque essas igrejas da Ásia Menor são objeto das cartas do Senhor Jesus em Apocalipse. Carta de Pedro também, né? Então foi uma região onde houve uma perseguição muito grande da igreja. E era para ficar firme, era para retomar o primeiro amor, era para manter aquilo que a igreja estava fazendo, como o de Filadélfia. Não era para ser morno, como Laodiceia, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos de atos da ação da igreja, dos apóstolos, da comunidade toda, para evangelizar e edificar. Então nós temos aqui o suficiente para nos motivar a evangelizar. Se nós não evangelizarmos, nós não somos discípulos de Cristo. Se nós não tivermos preocupação de nos edificar para poder depois ajudar outras pessoas, também nós não estamos cumprindo a função de discípulos. É muito gostoso a gente chegar aqui no domingo, ter um cafezinho, uma bolacha, um bolo. Hoje tem até um pedaço de panetone, né? Um cafezinho. Mas é muito mais importante evangelizar. Quando chega algum visitante aqui, nós precisamos focar no visitante. Não formar aqueles grupos, né, que é tão gostoso, e nos fechar em nós mesmos e esquecer das pessoas que estão com necessidades espirituais importantes, né? Então, parece que hoje a gente cortou essa conexão com as pessoas, com quem nós devemos mostrar a pessoa de Cristo, né? E o porquê da igreja. Nós precisamos retomar essas conexões.
é a escola da Bíblia, é o grupo em casa, é seu colega no trabalho, né? E olha o que o irmão Garner vai dizer aqui. A igreja, ela não é separada, não deve ser separada do dia a dia, né? Eu sei que muitos irmãos aqui estão aproveitando esse feriado forçado para trabalhar, para fazer melhorias aqui, para tornar um ambiente mais condizente, né, com a reunião da igreja que está aqui. Então, ela não está separada. Se vier alguém aqui, vai ser recebido durante a semana, não é? Não fica com a porta fechada, como eu vi vários locais fechados. Esse, no sentido, é uma vergonha. É uma vergonha quando alguém precisa lá de um local para receber uma orientação, um amparo, e não tem por razão do medo. Então, nós, discípulos de Cristo, precisamos viver a nossa fé no dia a dia, no que nós fazemos, né? E entender que é uma coisa normal ser cristão. Não é ser cristão aqui no domingo ou nesse momento, mas ser cristão no dia a dia, estendendo a mão, falando de Cristo, quando houver oportunidade, ajudando para que as pessoas venham para Cristo, né? Em seguida, então, lá nós lemos em Gênesis que por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa promessa de Deus, ela se cumpriu em Cristo Jesus. Interessante que os judeus acharam que a bênção era só para eles. Se você ler com cuidado a lei de Deus, ele diz, é para você, né? A bênção não é só para você, é para abençoar todos. O estrangeiro, você tem que tratar o estrangeiro da mesma forma que você trata um conterrâneo seu judeu, né? Então eles acharam que era só para eles. E infelizmente continuam achando isso, né? Ali em São Paulo tem alguns locais onde há uma concentração maior de pessoas que professam a fé judaica. Mas as pessoas não olham para você. Não olham. Se você tentar olhar, a pessoa finge que você não está ali, né? Parece um fantasma. O cristão não pode ser assim. Tem que olhar e ver o que a pessoa realmente precisa. Eles queriam o privilégio sem ter responsabilidade. Privilégios também é acompanhado de responsabilidades, não é assim? Na OAB, quem é da OAB sabe que nós temos privilégios de ter... Eu não, né? Mas quem é da OAB tem uma carteirinha. Aquilo é um privilégio. Mas também tem responsabilidades. Não é só privilégio, é responsabilidade. E eles não fizeram nada. Não fizeram nada com esse privilégio. A igreja hoje parece estar agindo dessa forma, né? Como se fosse uma igreja judaica, confinada em si mesmo, querendo tudo para si. Não é assim. Eu tenho certeza que aqui não é assim. Mas em muitos locais é dessa forma. Quando eu não era cristão, eu queria, a minha esposa Marley, ela tinha esse desejo de ter uma cerimônia de casamento num prédio de igreja. Eu não tinha religião, e aí a gente foi, na católica eu não podia porque eu estava excomungado lá, né? Na dela também não podia, e não podia, mas aí teve lá um irmão, um pastor, e ele falou, não, vamos realizar assim o seu casamento, mas antes você vai estudar a Bíblia sobre o casamento. Eu me lembro que ele falou muito do Salmo 127, né? Que fala sobre filhos, as bênçãos, né? E outras coisas que ele falou que foram importantes. Mas eu fiquei tão empolgado que aí eu voltei para me reunir com a igreja, lá em Osasco. E quando nós fomos lá pela primeira vez, formaram aqueles grupos, né? Depois do culto, e a gente ia para lá e para cá, e não conseguia, parecia um bloqueio, né? Falei, quer saber de uma coisa? Aqui não dá para ficar. As pessoas não entenderam. Então havia lá alguém, um pastor, presbítero, bispo da igreja, de sintonia com o corpo de Cristo ali, né? Então não é só a gente, tem que focar nos de fora também, né?
Então, será que a gente realmente entende qual é o propósito de Deus? O que Ele espera da igreja? O que Deus espera da igreja aqui em todo lugar? Que nós evangelizemos e que nós nos edifiquemos, cresçamos, como o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, para que todos nós cheguemos ao mesmo nível de entendimento das coisas. Não é para um ter mais conhecimento e outro menos, é todo mundo ter um conhecimento parelho, igual, né? Como se diz no mundo empresarial, né? Eles usam um termo que é alinhamento, né? Nós precisamos estar todos alinhados, pensando da mesma forma, não pensando da mesma forma sobre assuntos de interesse próprio, mas interesse de Cristo Jesus, né? Interesse da igreja. Então o certo é haver planejamento. Domingo passado houve um planejamento aqui para esse período de dificuldade, né? E os irmãos certamente oraram e pensaram sobre o assunto e concordaram sobre qual seria o trabalho a ser realizado. E que Deus seja louvado por isso, né? Nós hoje temos um rei, o rei Jesus. O príncipe herdeiro lá da Inglaterra pegou esse coronavírus. Eu espero que ele saia dessa. Que ele certamente está acima de 60 anos, né? Apesar de ele estar numa condição privilegiada, ele é falho como qualquer outro. E ele pode, e eventualmente vai morrer, né? Como todos nós, se Cristo não voltar antes. Mas o rei de Jesus, o Senhor Jesus, ele é rei e ele é vivo, né? Ele é o cabeça da igreja, como nós lemos. E ele também é Senhor da nossa vida. Nós precisamos colocar o Senhor Jesus acima de tudo, da nossa família, dos nossos interesses, para poder fazer o que é agradável a Deus. Por isso ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aí todas as outras coisas vão ser acrescentadas, né? Todas as outras coisas vão ser... Nós sabemos isso. Então, a primeira coisa na nossa vida tem que ser o reino de Deus. Não esse prédio, né? É muito bom ter o prédio, mas é o reino de Deus que é muito maior. Como o apóstolo Paulo nós lemos no início, a gente entender a grandeza de Deus e de Cristo Jesus. A dimensão completa desse amor de Deus. Na medida que nós crescemos, trabalhamos para Cristo, nós vamos ganhando essa compreensão. E essa compreensão vai fazendo com que a gente cada vez mais se envergonhe, se sinta inconveniente na presença de Cristo e de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, quem não ama menos, ou quem não odeia a si mesmo, a sua esposa, a sua família, né, no sentido de amar muito mais a Deus, não pode ser discípulo dele. Na medida que nós crescemos na pessoa de Cristo Jesus, no conhecimento dele, nós precisamos ter uma atitude como foi a do Pedro. Quando o Senhor Jesus disse: olha, faça a pesca ali, e houve aquela pesca enorme, o Pedro, ele viu o poder de Deus em ação ali. Qual foi o sentimento dele? Ele ficou super envergonhado, falou: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem injusto, né? E esse sentimento que nós precisamos ter, mas servindo a Cristo, crescendo e entendendo mais e servindo a Ele, né? Então, o que significa para nós, para mim, para você? Você está aqui em São Vicente por quê? Porque Deus precisa de você aqui. Se você está estudando, está na faculdade, no colégio, sei lá, trabalhando lá, Deus precisa de você lá para falar de Cristo. E não é meramente pegar a Bíblia, um megafone, né? E ficar falando porque as pessoas vão achar esquisito. Mas à medida que a gente é amável, é doce, é compreensível, cheio, repleto de amor, de interesse pela pessoa, elas vão falar: essa pessoa é diferente, né? Eu sempre lembro de alguém num posto de gasolina que foi uma pessoa assim, me atendeu de uma forma, esse atendente lá, assessorista, me atendeu de uma forma tão doce, mas tão polida,
tão humana, assim, humana no sentido tão cristã, né, que eu não tive dúvida, esse homem é cristão. Né, e me causou alegria. Você não fica alegre quando encontra alguém que é doce, né? Que é super doce, que está sempre servindo a Deus com um sorriso alegre? E, evidentemente, eu estou buscando esse aspecto da minha vida. Mas há pessoas que têm dom e podem nos ajudar a melhorar nesse aspecto, para a gente falar de Cristo. Está no trabalho secular, seja ele qual for, Deus ele precisa de você lá, para ser uma luz para aquelas pessoas. O João de Deus é um irmão nosso, era o irmão nosso lá da 9 de Julho, e ele trabalhava numa fábrica para produzir coisas para uma empresa de fast food, né? De comida, de sanduíche, de hambúrguer. E ele trabalhava lá honestamente, não se metia com rodas para falar palavrão, contar piada suja. E aí houve uma crise e o empresário não teve dúvida, mandou todo mundo embora e ele ficou. Ficou. Por razão do testemunho dele, trabalhando honestamente. Havia uma empresária que contratava uma cristã, né? E essa cristã sempre colocava ali perto da mesa onde ela sabia que a dona ia passar, né? E ela colocava um versículo ali para ela ler. E aquilo despertou a curiosidade dela. E eventualmente depois ela foi batizada, né? Por uma funcionária, né? Então a gente não pode ter uma vida particular nossa e uma vida religiosa. Tem que ser uma coisa integrada com tudo. O que eu sou aqui, eu sou lá fora, em todo lugar. E sempre pensando, focando no evangelismo. Pensando no evangelismo. Se eu estou no ponto de ônibus, pensar que aquelas pessoas talvez não tenham Cristo e possam ser evangelizadas. Então, a nossa vida não pode ser uma dicotômica, né? É uma coisa aqui e outra coisa fora daqui, do convívio da igreja. Então aí quando nós temos uma vida só, uma vida de duas caras, né? A sinceridade, aliás, tem a ver com uma máscara, né? Sem cera, para tapar as imperfeições, né? Sinceridade no grego significa isso. Sem cera, sem precisar corrigir falhas. Então, o reino de Deus em primeiro lugar. Deus, nesse âmbito, ele se torna tudo para nós. É a vontade dele que interessa. Aqui eu tenho certeza que há muitos irmãos pensando dessa forma. E nós ficamos muito felizes de poder participar e vivenciar esse crescimento da igreja, dada a fidelidade da igreja aqui, né? E também orando para que outras igrejas em outros locais também tenham o mesmo pensamento, né? Então, a igreja, ela existe, a igreja é o corpo de Cristo, do qual ele é cabeça, para evangelizar e edificar, né? Então, nós somos responsáveis por pessoas que vivem ao nosso redor. E ainda mais nesse momento em que as pessoas estão desesperadas, estão com medo de morrer. Né? Como é que eu vou cuidar dessas pessoas que estão no meu entorno? O que eu vou falar para elas? Eu vou falar para ficar com medo ou eu vou dar uma palavra de esperança para elas? E em Cristo há esperança. E muito mais do que esperança, mais salvação. Né? Então lembre-se disso. Nós somos responsáveis pelas pessoas ao nosso redor. Quer ver? Na família. Se a família não é cristã, nós somos uma luz dentro de casa. Nós somos responsáveis pelos nossos tios, avós. Agora em janeiro eu perdi um tio que morava aqui. E infelizmente ele ficou muito bravo comigo. Eu não podia senão dizer para ele, como sobrinho, a verdade. E ele não quis ouvir e ficou bravo, né? E infelizmente acabou morrendo por doença e não chegando a Cristo. Para os nossos amigos, nós temos amigos que não são cristãos, né? Vizinhos,
como diz o irmão Garner aqui, sacerdócio da rua, sacerdote da rua. Seja um sacerdote da sua rua, né? Os colegas de trabalho, colegas de escola, enfim. É uma vida, tem que ser tão cheia desse amor de Cristo que atrai as pessoas. E nós lemos vários trechos de Atos que demonstram isso. As pessoas tinham medo de se aproximar daquelas pessoas admiráveis, os nossos irmãos do primeiro século, mas eles viam na atitude deles alguma coisa muito poderosa. É o poder de Deus. E aí, eventualmente, era irresistível. Falou, se tiver que sofrer, eu também vou sofrer. E eu quero seguir a Jesus Cristo. E aí a gente vai cumprir o porquê da existência da igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela está aqui para evangelizar e para edificar. Os primeiros cristãos do primeiro século são os nossos exemplos. A gente precisa ler Atos com cuidado para ver lá a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas, né? Então, para encerrar, vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeiro Pedro, versículo 9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos agora os sacerdotes de Deus, separados, santos, para proclamar Cristo Jesus para as pessoas. E segundo Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz, capítulo 5, versículo 20, ele diz: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aqui, evidentemente, é uma exortação para que aqueles que tinham abandonado, perdido o fio da meada do evangelismo e da edificação, retornassem a Cristo Jesus, né? Novamente, por que a igreja existe? Para evangelizar e para edificar os batizados. Nesse momento, aqui em São Vicente, é muito importante a edificação. Todos os nossos irmãos e irmãs precisam ter interesse em aprender mais e colocar em prática. Não dá para servir a Deus sem conhecer muito bem a palavra, né? Então, deve haver o interesse de todos em aprender mais sobre a palavra. Então, irmãos, irmãs, vamos ser fiéis, né, a esse desejo do nosso Mestre, Senhor Jesus. E que Ele seja sempre o nosso cabeça, né, Ele seja o primeiro em nossa vida e sempre tenhamos em vista o propósito, o nosso propósito coletivo e individual, que é evangelizar as pessoas ao nosso redor e trabalhar para crescermos e ajudarmos nesse alinhamento, nesse crescimento de todos no corpo de Cristo. Muito obrigado, né? A gente encerra aqui com isso e nós vamos orar. Irmão Adalto. Perdão.